Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco José Amicar Teixeira. Ele é de Aveiro, estudou Relações Internacionais, profissionalmente acabou por enveredar pelo mundo corporativo, no setor do turismo, mas a dado momento fez uma transição de carreira para a área do coaching. O José Amicar Teixeira é escritor internacional de 10 livros de desenvolvimento pessoal e inúmeros textos e citações motivacionais. É o autor da citação I No Longer, incluída no seu livro Tatuagens num Grão de Areia e divulgada mundialmente pela atriz Meryl Streep e pela princesa ou ex-princesa Meghan Markle. Os seus livros estão traduzidos em várias línguas e todos eles disponíveis na Amazon. É também um palestrante internacional, atua como life coach certificado pela International Coaching Community no Reino Unido e facilita sessões de life coaching online em português, inglês, francês e espanhol. Olá, viva, José Teixeira. Olá, Filomena. Olá, muito bem-vindo ao The Talk and Talk Zone. É uma alegria imensa ter-te aqui connosco. Uma grande honra ter-te convidado e espero que criemos aqui um tempo de muita informação para as pessoas e, sobretudo, que as faça questionar sobre a vida, que é aquilo que eu mais quero, é que as pessoas questionem sobre a sua própria vida, porque muita gente sobrevive, existe e não vive, não questionam porque é que as coisas não estão a ser como elas gostariam de ser. Sem dúvida, e é isso mesmo, não é? Viver ou aprender a viver de uma forma mais consciente é, acima de tudo, fazer perguntas e fazer as perguntas certas, mais do que ter respostas absolutas. Então vamos, e agora a minha função é perguntar uma série de coisas para extrairmos daí todo esse conhecimento e toda essa experiência que te tem acompanhado e que tem ajudado muitas pessoas. O que é que eu gostaria de perguntar, assim, logo como desafio? Isto porque o tema central é sobre o amor. Então, o que eu gostaria de perguntar, não é? Se o caminho por que correste foi um grande caso de amor. E gostamos de saber então como é que ele se manifestou na tua vida. Partilha connosco, porque somos mesmo muito curiosos aqui no The Talk and Talk Zone. Gostaríamos de saber como é que tudo se envolveu. Sabes que eu, como a grande maioria das pessoas, ainda que pensem o contrário, não fui criado em amor. Ou seja, eu fui criado. E porque as pessoas acham que o facto de os nossos pais nos darem, precisávamos para viver, ou seja, pagar os estudos, comprar roupa, e tudo aquilo que é o normal que um pai e uma mãe fazem com o filho, muita gente entende que isso já é amor, o que não deixa de ser, mas não é aquele amor que nós gostamos de sentir, que é o amor que os nossos pais mostram por nós no dia a dia. E o amor não é necessariamente dando tudo, é fazer-nos sentir acolhidos, é fazer-nos sentir que somos especiais para aquela pessoa. Eu não vivi isso. Os meus pais, obviamente, que deram o melhor que sabiam, mas eram limitados na questão de emoções, porque vinham de uma herança também que não houve, digamos, esse culto, essa aprendizagem sobre o que são as emoções. Para a minha mãe, viveu a Segunda Guerra Mundial em França, é órfã, pai e mãe, perdeu irmãos e irmãs, e portanto, e foi criada pelas freiras e fugia dos nazis, de um lado para o outro, da França, não é? E portanto, a noção que ela tem de amor é mais de sobrevivência e interesse. Okay? Havia interesse em sobreviver. Não havia, digamos, aquela ideia de que o amor fosse algo importante. Não, o que era importante era sobreviver. O meu pai vem de pessoas extraordinárias, lavradores de sol a sol, mas pessoas limitadas no que diz respeito às emoções, ainda que
o meu avô fosse uma pessoa muito especial, porque eu costumo dizer que ele era um sábio. O que é um sábio? Não é aquele que tem muito conhecimento, é aquele que aplica o conhecimento que tem na vida, seja ele pouco ou muito, porque os teóricos, o mundo está cheio. Agora, a prática, digamos, o meu avô dizia, as coisas fazem-se assim e fazia-as, né? E eu tive algum contacto com o avô entre os meus 16 e os meus 18 anos, e ele passou muita informação, porque eu passava muito tempo com ele e ele tinha frases muito curtas, mas que aplicava na vida. Não é? Ele dizia muita coisa do pouco conhecimento que tinha e foi uma pessoa que me marcou muito e já tenho alguns livros dedicados a ele também. E, portanto, eu não cresci com amor e cresci com a necessidade da aprovação das pessoas e com o medo da rejeição. E isso é muito complicado, porquê? Porque se nós não tivermos consciência do mal que estamos a fazer a nós próprios, nós nunca vamos poder amar alguém seriamente, não é? Podemos, digamos, gostar, achar que estamos apaixonados, mas no fundo estamos a precisar daquela pessoa, estamos a precisar que aquela pessoa nos dê o que nos faz falta, que é o amor. Ahm, Porque nós só podemos dar quem somos. Se eu me amar 10%, não é? Eu só vou saber amar a outra pessoa 10%. E os 90%, o que é que acontece? Eu vou precisar que ela me dê o que eu tanto quero. E porquê é que há divórcios? Porque ao fim de algum tempo eu não recebo aquilo que eu esperava. Eu vou para uma relação cheia de expectativas, que é uma coisa que não devia existir. Não é? E, Claro. portanto, por isso é que eu digo às pessoas que as pessoas, antes de amarem alguém, embora a gente não escolha o momento em que ama, e podemos, ao amar alguém, perceber, tomar consciência do amor por nós, mas é muito importante que nós nos amemos primeiro. E quando eu digo isto às pessoas, as pessoas passam, parece que estou a falar de incesto, não é? Ama-te, é o incesto. Mas o amar passa por eu respeitar-me. Sim, E as pessoas não têm noção do que é o respeito. Têm noção do que é o respeito por medo. Eu tenho respeito ao meu chefe porque eu tenho medo. Mas o respeito por nós próprios é nós não permitirmos, por um lado, um desrespeito, aprendermos a dizer não àquilo que nos desrespeita e, sobretudo, começarmos a cuidar de nós. Cuidar de nós não é um ato egoísta nem narcisista, bem pelo contrário, é um ato extremamente humano, extremamente altruísta. Porquê? Porque eu só vou poder dar aquilo que eu sou, senão vou viver um personagem, ou mais que um personagem, para me enquadrar no mundo que eu penso que é um mundo extremamente, que é um mundo extremamente hostil e que eu tenho que sobreviver. E sobreviver como? Eu tenho que agradar aos outros. Repara que quando eu sou educado, e a grande maioria das pessoas somos educados para quê? Para agradar aos outros, para ajudar os outros, para concordar com os outros, porque se não uhum, o fizermos, somos automaticamente rejeitados, ostracizados, somos criticados. Um, e eu, desde que me lembro, eu comecei em miúdo, porque percebi que não tinha da parte dos meus pais as respostas às perguntas que eu tinha, eu comecei a ser um observador. Ainda hoje sou um observador, eu adoro observar os comportamentos humanos. E fui aprendendo, através da observação, a questionar-me porque é que aquela pessoa faz aquilo, porque é que aquela pessoa faz aquilo. E um dia eu cheguei à conclusão, porque li umas coisas e tive também com outras pessoas que me foram abrindo, digamos, a mente, eu comecei a perceber que a verdade do amor está dentro de mim, está dentro de mim. As respostas estão sim. dentro de mim. Eu tenho é que começar a acreditar naquilo que eu sinto e naquilo que eu penso, derivado do que eu sinto. Então eu tenho que ir lá dentro, não é? E há uma pergunta que eu mesmo aos meus pacientes eu faço, meus clientes, eu digo, se não, nesta situação, se não tivesse medo de nada, se pudesse fazer o que quisesse, se não precisasse da aprovação de ninguém, o que é que faria? E as pessoas automaticamente dizem, faria isto. E eu dizia, porquê é que não faz? Porque tenho medo, por causa disto, por causa daquilo, mas agora nós já temos uma resposta. Então vamos trabalhar isso. E no fundo é assim que se constrói o amor próprio, não é? O amor próprio. E o outro fator que é extremamente importante, que eu falo muito, é que antes de amares a ti, tens que amar a vida. Não é as pessoas, é a vida.
é o milagre da vida. Quando tu amas a vida, quando tu começas a olhar para a vida com gratidão, porque estás vivo, porque estás a Exato. usufruir das coisas, tu começas a criar uma vida da qual tu gostas. E quando tu começas a criar uma vida da qual tu gostas, tu percebes que o criador dessa vida és tu, e portanto começas também a gostar de ti. São as duas voltas que aqui pode acontecer, é o trabalho interno e é o trabalho que vem não de fora, mas da vida. Não é comparar-me com os outros, nem competir com os outros, nada disso. É amar a vida, amar Uhum. acordar de manhã, amar ir ao mar, amar a vida. E É, depois construís a tua vida em função do amor que tens pela vida. E vais construir uma vida que amas. E aí, quem constrói uma vida que ama, se ama a ele próprio. claro, portanto, já deste aqui uma visão de alguns pontos importantes. E obviamente falar de amor, o amor é uma palavra que usamos com tanta frequência, como tu bem disseste, mas há aqui grandes equívocos, não é? A pessoa está num processo de se conhecer e muitas das vezes as relações vêm-nos mostrar um bocadinho do estado em que estamos. É uma descoberta de nós próprios ao sermos um bocadinho espelhados no outro. Hum, para ti, José, o que é que significa amar? O que é que na definição de amor ou na definição que tu, hum, digamos assim, trazes para a tua vida, o que é que te ressoa mais? Sabes que eu já escrevi muitos textos sobre isso e o amor não tem só uma definição. O amor é uma coisa tão ampla, o verdadeiro amor que vem exatamente dessa gratidão, que vem também da compaixão, que é diferente de pena, que vem da honestidade, que vem da confiança, que vem do respeito, que vem dessas coisas todas, mas para todos os efeitos o amor é uma emoção. Não é um sentimento, como muita gente diz, o amor é uma emoção, não é? E é uma emoção, claro que nós falamos, é um sentimento, o amor eu sinto por ti, mas é uma emoção, é uma emoção. O amor é uma emoção. E é uma emoção cuja definição é extremamente difícil e depende muito das vivências de cada pessoa, entende? No meu ponto de vista, amar é sobretudo de vários aspectos. Não é? Tu não escolhes quem amas, obviamente, não é? Mas para que tu possas viver um grande amor, tens efetivamente que te amar a ti primeiro. Já falámos sobre isso. Porquê? Porque basta, por exemplo, que duas pessoas com maturidade emocional diferente podem se amar, mas não conseguem se entender. Porquê? Porque não basta amar, é preciso saber amar. E o saber amar aprendes a saber amando-te a ti. Ora, o que é o amor? O amor é uma emoção que nem toda a gente consegue sentir. As mulheres conseguem sentir mais que os homens têm muito medo das emoções. Têm muito medo. Porque ainda vem aquela herança cultural de que a vulnerabilidade não é, digamos, uma coisa boa. Associa-se o amor a um estado de fraqueza, porque estamos vulneráveis, e depois temos muito medo, quando temos o homem em si tem muito medo de ser dominado por uma mulher. Quando, na verdade, e isto é um facto, a maior parte das mulheres, ainda que possa não parecer, mas domina a relação. Um, o homem tem esta coisa de que é o homem, não é? Mas a maior parte das vezes a mulher, quando quer, digamos que impõe, no bom sentido da palavra, aquilo que ela pretende que a relação seja. Só que muitas vezes não é acompanhada, porque Será por essa capacidade criativa de criar, não é mesmo, tal como a energia feminina é em essência, não é? E da imaginação, de projetar um futuro da relação, de criar todo esse projeto, não é? A dois, que pensas que há esse domínio da mulher? Será por aí? sim, sim. Mas é um domínio, não é um domínio, repara, depende dos casos. Estou a falar de um domínio no sentido de organização, Sim, do sim, cuidado a dois, sim. sim, porque repara, a mulher está muito mais desenvolvida que o homem emocionalmente, não tenho dúvidas nenhumas. Porque a mulher vê o amor de uma forma muito, muito mais sentido do que o homem. A mulher entrega-se
à relação, ao amor, enquanto que o homem põe reserva. Porque tem muito medo, não é que a mulher não tenha, mas o homem tem muito mais medo da segurança corporal, de ser rejeitado, de não ser o homem, o provedor, digamos, do sustento e disso tudo, não é? Há homens que têm muita dificuldade a partir do momento em que a mulher começa a ganhar mais dinheiro que ele, começam a ter dificuldades. Uhum. E depois, ao mesmo tempo, a sociedade exige do homem, e continua a exigir, mesmo até a sociedade religiosa e tudo isso, continua a exigir do homem um papel que ele já não está, nem nunca esteve, mas já não está, muito menos agora, em condições de o fazer. E, portanto, é exercido sobre o homem uma pressão tão grande que ele muitas vezes acaba por ou se submeter e fazer um papel, digamos, indigno para o próprio homem na relação, e outras vezes acaba por sair e desistir e dizer, estou melhor sozinho, porque eu ir sozinho ninguém me chateia, não é? O homem vê muitas vezes a relação como uma coisa difícil, incómodo, e quando devia-se perceber que no amor não é, digamos, não é uma força, é um acesso a uma sensibilidade, a uma vulnerabilidade que de outra maneira o amor não pode proliferar. Porque se houver uma força ali a contrariar o amor, ele não expande, não é? Uhum. Portanto, o amor o que é? O amor é sobretudo, um aprender a sentir juntos a mesma emoção que têm e a partir daí, digamos, deixá-la fluir, deixá-la crescer com base na confiança, no respeito, na amizade, na cumplicidade e tudo isso. O que torna isto extremamente difícil, porque hoje as relações, e eu posso dizer que 80% das relações são uma fantochada. São uma fantochada. Uhum. Porquê? Porque são relações disfuncionais, em que as pessoas estão juntas por medo, por comodidade, porque já é tarde demais para tomar outra iniciativa, por causa dos filhos, por causa das obrigações financeiras, e, no fundo, criam um sistema disfuncional que transmite aos filhos uma ideia errada do que é o amor, e portanto isto é um ciclo muito difícil de sair dele. Agora, que eu acredito no amor verdadeiro, sim, claro que sim, claro que sim. O amor verdadeiro existe. A grande dificuldade é em fazer com que esse amor verdadeiro se torne uma experiência maravilhosa. Porque nós vivemos no mundo do relativo e o mundo relativo é um mundo de medo, não é? Existe o amor, obviamente, mas existe o medo. E nós temos muita tendência a pensar que somos o que pensamos, o cérebro. E o cérebro é apenas uma faculdade que nós temos, não é? De pensar. E nós não somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que sentimos. Só que, quando eu começo a pensar demais, eu entro no caminho da lógica e a lógica não joga com o amor. Porque o amor não tem nada a ver com lógica, não é? E, portanto, é fundamental estes conceitos que as pessoas percebam que se querem realmente eh, ter uma relação, primeiro é preciso encontrar alguém que nos ame, não é? Porque depois há esse outro fator que é, como eu não fui amado quando era novo, eu não acredito que as pessoas me amem. E isto é muito, eu não me acho merecedor de amor, então eu sou sempre desconfiado do amor que me estão a dizer. Eu lembro que era adolescente, e quando havia uma rapariga que me dizia eu amo-te, eu pensava qual é o interesse dela. Porque assim, se os meus pais, isto era tudo muito inconsciente, se os meus pais não me amaram, e eram eles que deviam ter dado e dizer, quem é esta miúda que está a dizer que me ama? Não, tu tens algum interesse, tu queres passear comigo porque eu até sou conhecido, sou de jockey, sou de não sei o quê, dessas coisas todas. Que é o mesmo problema que ocorre às pessoas que têm muito dinheiro ou são muito famosas, que nunca sabem se é realmente a pessoa que está a ama ou não. Uhum. Claro. Pronto. Obviamente nós estamos aqui a falar no amor, num contexto de um relacionamento íntimo ou afetivo, nas suas mais diferentes formas de se manifestar em termos de orientações sexuais, portanto estamos a falar preferencialmente no amor neste âmbito, até porque as relações são na vida da pessoa, não é? A forma como ela se relaciona, estão aí muitas das nossas dificuldades e dos rigores da vida, não é? E das situações que nos levam precisamente a procurar auxílio, seja no coaching ou outro tipo de abordagens,
mas obviamente que o amor tem diversas facetas, como também já foste falando, a própria compaixão, a paixão pela vida, não é? A paixão pelos sonhos, o amor próprio, a amizade muito profunda, o companheirismo, portanto, tudo isto são facetas do amor. O que eu gostaria de perguntar era, e até mesmo nesta visão mais ampla do amor, e na nossa compreensão sobre ele, pensas que mudou ao longo dos tempos? Há uma influência cultural, digamos assim, sobretudo marcada pelas redes sociais, naquilo que nós entendemos hoje do que Sim, é o amor? Sim. para, o amor em si é sempre o amor. É a abordagem que nós fazemos do amor é que mudou. Ou seja, o amor hoje, em alguns aspectos, foi banalizado. Hoje as pessoas, e não estou a dizer que antes era, Uhum. hoje as pessoas, à primeira dificuldade ou à segunda, epá, esquecem. Depois sofrem, porque há pessoas que amam e não estão juntas, às vezes por incompatibilidade, mas outras vezes por cobardia. E sobretudo isso acontece por parte do homem, e perdoem os homens, mas eu sou realista, conheço a Sim. vida humana, o homem é um animal que tem muito medo do amor, pelo que já falámos atrás. E, Sim, portanto, nas primeiras dificuldades que encontra na relação, ou se submete à relação e vive uma vida pá, sem sentido, não é? Ou então sai fora porque tem medo da relação. Agora, obviamente que as redes sociais vieram criar uma série de situações que não abonam nada a favor do amor. Ou por outra, eu diria de outra forma, abonam a favor daquilo que já não é amor. Porque é assim, ainda há dias escrevi um texto sobre isto, que é, digamos, a traição através das redes sociais. Hoje é muito fácil, tu mantens uma aparência, tu, quando eu digo tu, é tu, mantém uma aparência de uma relação tranquila, normal, e eu ouço muitos testemunhos, e portanto sei bem do que falo, sim, e depois cria um mundo fictício à volta, não, e embora às vezes materialize essa aproximação com o homem, com a mulher, mas muitas vezes é para encher o vazio que tem de que estou com uma pessoa que não demonstra o amor que sente por mim, portanto já não deve sentir, caímos numa monotonia, vivemos pelos filhos ou vivemos por outro tipo de coisas, o fim de semana, e as redes sociais, de repente, funcionam como, porque hoje muita gente está carente, não é? E então eu vou para a rede social, estou lá a pôr umas coisas e vem alguém do sexo oposto ou não, depende sim, claro. das tendências, e que me diz, epá, adorei a tua postagem. E de repente eu olho para aquilo e aquilo maravilha-me. Porquê? Porque o artista, o artista que está comigo, não liga puto ao que eu faço. Sim, Entra, dá-me um beijo mecânico. Olá, filha, estás bom? Olá, filho, tudo bem? Aquele, meu papá, estou cheio de problemas, não sei o que mais, eu vou tomar um banho, não sei o quê, mas o jantar já está pronto, aquela coisa. E de repente, aquele mundo que está a ser criado a outra pessoa também está cheia de problemas, mas chega ali e cria um personagem epá, que ele gostaria de ser, não é? E então começa a responder à pessoa e começa-se a criar ali uma sinergia semelhante, digamos, a uma paixão, a qualquer sim, coisa que dá vida, porque repara uma coisa, todo ser humano precisa se sentir vivo, sabes? O amor dá vida, o amor dá vida. Quem vive uma relação com amor sente-se vivo, mas todo ser humano precisa sentir vida, precisa sentir paixão, se não tiver, ele existe só. E há muita gente que existe só. Há muita gente. E por isso é que hoje tens muita gente nos psiquiatras, nos psicólogos, isso tudo. Embora eu também faça psicoterapia, porque acho extremamente importante. sim, Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos exatamente. tudo. Mas a minha necessidade de me sentir vivo, quando eu estou numa relação que me sinto a envelhecer, que me sinto epá, sem sentido, mas não tenho a coragem, ou até porque até gosto da pessoa, mas a coisa não funciona como eu pensava, eu vou encontrar nas redes sociais, no contacto social, às vezes inócuo,
não é? Mas outras vezes com insinuações. E este jogo dá-me vida. Eu preciso de vida. E aquilo, eu chegar à noite, vir do emprego, sabes, antigamente as pessoas saíam do emprego e vinham a pensar na telenovela, que iam ver a telenovela, não sei o quê, Sim. que giro, e não sei o quê. Hoje chegam a casa e vou ver se ela está em linha, vou ver se ele está em linha. Então e normalmente estamos a falar de pessoas que são ambas casadas e que vão sustentando as relações que têm com esta relação fictícia, mas que às vezes chega a um ponto em que ou se conhecem pessoalmente, porque são colegas de trabalho, ou porque são antigos namorados, ou porque são amigos, acaba por poder materializar-se numa coisa que normalmente, há exceções, epá, dura 3, 4 meses, ninguém sabe de nada e depois volta novamente ao mesmo, não é? É porque hoje as traições, quer dos homens, quer das mulheres, muitas vezes é como colegas do trabalho, muitas vezes é com colegas do trabalho, que são os que estão Uhum. com eles, e são relações que não terminam com o casamento, são relações, digamos, adultérios, que duram 3, 4 meses, saciam a sua carência, termina e continua tudo a mesma, percebes? Mais à frente há outra situação assim, Uhum. não é? Se formos por um viés, se calhar mais psicanalítico, essa traição também não é de igual forma algo que está, digamos assim, internamente, ou seja, a pessoa já se traiu em alguma coisa e está Sim, a refletir, ou seja, o seu parceiro está a refletir essa traição que já aconteceu antes, ou seja, já houve um adultério primordial da própria pessoa que se adulterou na sua verdadeira autenticidade, no seu caminho, e depois vem esse reflexo, ou se estivermos a falar só no casal, também pode ser uma oportunidade, não é, de um ajuste, ali um pode, alerta, pode. quando descoberto, quando há essa constatação de que houve ali uma questão que vai infringir com questões de fidelidade, isso o casal tem esse compromisso de vamos analisar e vamos aqui fazer alguns ajustes. Então eu gostaria de perguntar para essas situações em que é necessário parar com ou sem traição, mas é necessário parar, quais são para ti os pilares fundamentais para que um relacionamento amoroso possa prosperar e ser saudável? É o mais difícil deles todos, que é sermos verdadeiros connosco e com eles, com outra pessoa. Porque sabes que já na fase do namoro tu crias um personagem. Crias um personagem porque meteste na cabeça que aquela pessoa gostava que tu fosses assim, ou ela própria deu a entender, gosto deste teu lado e tu até nem o tens muito, mas mostras. Então tu inicias uma relação com um personagem e tens que manter esse personagem. E depois, quando as coisas não funcionam, e não funcionam porquê? Porque não são fundamentadas na verdade. Estás a ver? Na verdade, eu dizer à pessoa, para isso é que é preciso a maturidade emocional ser igual, dizer à pessoa, epá, não gostei disto que fizeste, porque fez isto e deixou-me desconfortável. A pessoa tem que ter a maturidade emocional para aceitar aquilo que eu estou a dizer. Porque senão vai pensar, pois, eu não presto, tu tens a maneira que és bom, não sei o quê, não sei o que mais. Nós, a base é a verdade. Ou seja, se tu estiveres alinhado com a tua verdade e fores honesto com a outra pessoa, correndo o risco da tua honestidade chocar com, digamos, e parecer mais uma ofensa, uma chamada de atenção, quando não é, se a outra pessoa tiver, digamos, a maturidade emocional para poder aceitar isso e construírem os dois, a verdade é o máximo que tu podes ter e é o mínimo que tu podes dar à pessoa com quem tu estás, ser verdadeiro. O que hoje é extremamente difícil. Porquê? Porque a mentira ajuda-te a sobreviver. No mundo atual, a mentira ajuda-te a sobreviver. E, portanto, quando tu levas para a relação a mentira também como forma de sobrevivência, tu começas a mentir também. O meu avô, o tal lavrador, dizia-me uma coisa, que obviamente que há exceções. O meu avô dizia, ladrão que é ladrão será sempre ladrão, só precisa da ocasião. O que é que isto quer dizer? Uma pessoa que rouba pode até parar um tempo imenso de roubar,
mas um dia surge uma ocasião, ele levou, porque precisa. Um, a não ser que ele trabalhe isso e consiga. E isto é extensível ao traidor. Porque, repara uma coisa, todo o ser humano, a partir do momento em que se trai a si próprio, também pode trair os outros. Porque quando eu não estou a ser eu próprio, estou-me a trair. E, Claro, portanto, eu vou atrair situações idênticas para que. E aí, obviamente, tem que estar, digamos, os meus princípios e valores e o meu respeito pela pessoa que está comigo, senão eu vou trair. Assim como um mentiroso. Um mentiroso será sempre um mentiroso se não trabalhar a razão pela qual mente. Porque pode estar uma temporada sem mentir, mas um dia está atrapalhado e tem de mentir, porque senão vai ser apanhado em flagrante ou vai ser apanhado numa mentira. Então mente. Por isso é que eu te digo e volto a dizer, a base toda, eu tenho confiança, e ela vem da verdade, não é? Porque ninguém é de ninguém, é termos uma relação fundamentada na verdade e termos a maturidade emocional para aceitar aquilo que o outro está a dizer sobre nós e podermos ou não mostrar que ele está errado ou não. Né? Mas a verdade é o pilar fundamental, porque a verdade leva ao respeito e o respeito leva ao amor, porque onde não há respeito não há amor. uhum, sem dúvida. Portanto, estarmos alinhados com a nossa própria verdade, portanto, viver num registro de autenticidade, não é? De honestidade profunda com os nossos sentimentos, com a percepção que temos das coisas. E como é que podemos. Isto tudo requer treino, certo? E vontade. E vontade. Força de vontade, não basta ter vontade, é preciso ter força. Como é que podemos cultivar isso no dia a dia? Nós que vivemos em sociedades as sociedades modernas tão exigentes, como é que podemos cultivar esse pilar de verdade e de autenticidade e de respeito para connosco e para com os outros no dia a dia? Primeiro tens que não precisar da aprovação de ninguém. Okay? Tu, para seres verdadeiro contigo, tu tens que saber que a tua verdade vai poder ofender outros e que isso não pode demover de dizê-la. Porque se tu tiveres necessidade da aprovação dos outros, tiveres a necessidade de ser aceito pelos outros, tu nunca vais ser verdadeiro contigo. Porquê? Porque tu queres criar um personagem que seja aceito. Porque isto de ser verdadeiro é ser diferente. Porque a maior parte das pessoas não é verdadeira com ela própria. Vai-se ajustando, digamos, a uma situação de sobrevivência, vai-se ajustando a uma sociedade extremamente exigente e a mentira faz parte do dia a dia. É quase como uma forma de me salvar, de conseguir manter à tona num mundo de exigência em que a verdade me põe de lado. O facto de eu ser verdadeiro, e eu sou verdadeiro comigo próprio, o máximo que eu posso, às vezes empenho-me numa mentira a mim próprio, mas estou atento, estou consciente e digo, estás-te a enganar, estás-te a sabotar, pá, tu sabes que a realidade é esta. É por isso que é muito importante nós acreditemos em nós nos escutemos, porque a verdade está dentro de nós. E quando eu faço essa tal pergunta que eu fazia há bocado, e eu faço muitas vezes a mim, pá, para lá, Mica, se tu pudesses fazer o que quisesse, o que é que tu farias? E aí vem a tua verdade, vem a tua alma a falar. Porque não há medo. Onde não há medo está a alma. O medo impede a alma de se manifestar. E então, hum, se eu, se eu, se eu começar a cultivar essa verdade comigo, eu tenho que não querer a aprovação dos outros, ser indiferente à opinião dos outros sobre mim, hum, não precisar de ser aceito por seja quem for, e ser eu mesmo. Ou seja, isto é um trabalho muito difícil, porque não é de um dia para o outro. Nós, por exemplo, uma pessoa apercebe-se que diz demasiados sims e quer começar a dizer não. Não é? Eu, a partir de hoje, vou-me respeitar, vou a partir de hoje vou dizer não. E eu lembro do meu processo, quando comecei a perceber a importância de dizer não. Foram anos, porque eu várias vezes acabava por mim a dizer sim, quando queria dizer não. Porquê? Porque queria a aprovação daquela pessoa. E isto é um trabalho longo,
e que exige muitas vezes que nós sejamos ajudados a fazê-lo, porque sozinho é muito difícil. É quase como deixar um vício sem apoio de nada, não é? Há exceções, obviamente que há exceções, mas eu, para viver em função da minha verdade, eu tenho que ter estes pilares bem assentes na minha vida, que é, eu vou desagradar a muitas pessoas. Há muitas pessoas que vão deixar de gostar de mim, vão deixar de estar comigo, não é? E se nós levarmos isto para a política, por exemplo, que eu não gosto para a política, mas as pessoas são de que cor és tu? Ah, és dessa, também não mudou contigo, não é? Temos pensamentos diferentes. E tu, quando assumes a tua cor, digamos, eu sou laranja, ou eu sou vermelho, ou eu sou seja o que for, tu sabes que vai haver gente que não tem a maturidade emocional e a maturidade política e a maturidade de ser para te aceitar enquanto pessoa credível para eles, não é? O amor é um bocado isto, quando tu falas da tua verdade, não é? Tu suscitas nos outros muitos sentimentos confusos, não é? Uhum. Eu digo no meu caso, não sou o único, né? Eu suscito muita inveja mesmo, e noto nas pessoas. Porquê? E é mau isso, porque as pessoas eh, sentem inveja porquê? Porque gostariam primeiro, que eu não tivesse o que tenho, não é? E que elas pudessem ter aquilo que eu sou, não é? Um, e eu digo às pessoas, qualquer um de nós tem imensos talentos. Repara, eu aos 41 anos é que descobri que sabia escrever, porque eu detestava escrever, detestava português, Sim. detestava ler, não é? E descobri porque foi algo mais forte que eu. Porque como eu comecei a viver na minha verdade, tudo o que é verdadeiro em mim sai, os meus talentos, sejam eles quais forem. Um, enquanto eu viver na mentira, eu estou a criar um personagem, eu estou a destruir quem eu sou. Claro, não é? É fundamental. E, repara, estas pequenas coisas que eu falei, não precisar da aprovação dos outros, não ligar à opinião dos outros, isto é extremamente difícil na sociedade em que vivemos e da educação que tivemos, fomos educados para uh, dar importância ao outro, agradar ao outro, não é? E, portanto, são conceitos que nós temos que ter muita força, muita consciência para podermos mudar, para sermos verdadeiros. Por isso é que a maior parte das pessoas nesta sociedade são uns grandes mentirosos com eles próprios É e, verdade. e vivem vidas sem sentido. Sim, e é isso, e isso é um dos principais dramas na minha, também na minha percepção das situações, porque também vivi muito essa situação de estar demasiado na persona e afastada de mim mesmo, e obviamente isso vai levar para lugares de vazio, tristeza, depressão, e obviamente, mas tudo isto que tens vindo a falar, e ainda há pouco deste o exemplo de aos 41 anos é que te percebeste que tinhas vocação para a escrita, quase como assim foste levado, digamos, para esse campo, não, porque não tinhas a preparação anterior, seja de escrita, seja de leitura. Ou seja, isso se leva-te para um lugar de vulnerabilidade. Qual é o papel para ti da vulnerabilidade, isto também no contexto das relações, para a construção de uma intimidade genuína? Sabes que eu penso um bocado de forma diferente de muitos homens. Não quero dizer que sou melhor que eles, mas porque há muitos anos que me debruço sobre isso e, sobretudo, em conhecer o meu lado feminino. Uhum. Todos os homens têm um lado feminino, não quer dizer que tem a ver com a tendência sexual ou não, tem a ver com a sensibilidade, porque as mulheres são muito mais sensíveis que os homens, ou pelo menos acedem mais facilmente à sensibilidade, à intuição, a todo esse rol de coisas não palpáveis, e que o homem é mais de a palpação. O homem tem que ver, o homem tem, é tomé. Hum, a vulnerabilidade é um campo maravilhoso para tu aprenderes a ser quem tu és, não é? Se não fugires dela, se a aceitares, se a abraçares, tu vais conhecer um lado teu que de outra forma não conheces, que é o teu lado sensível, o teu lado feminino, não é? Que te vai ajudar, porque há o Yang e o Yin, não é? Que te vai ajudar a equilibrar esse teu lado masculino, quando eu digo os homens, as mulheres é o contrário, não é?
As mulheres também devem conhecer o seu lado masculino. Quando nós só temos o nosso lado masculino desenvolvido, nós somos uns brutamontes, não temos noção nenhuma do que é pá. Queremos seguir aqueles trâmites legais, normais, que é crescer, encontrar uma mulher, casar, ter filhos, pá, um bom trabalho, uma boa casa, não sei o que mais, e morrer em paz. Só que isso cada vez mais antigamente era possível porque vivíamos numa sociedade muito machista, que ainda é hoje um bocado, mas digamos que a mulher já começa a ter um papel mais ativo e a ser protegida, digamos assim, pela própria sociedade em si e as leis, não é? Porque se voltarmos 50 anos atrás, eu pelo menos vivi antes do 25 de Abril, não tinha muita consciência, mas já tinha alguma, quando o 25 de Abril aconteceu, eu tinha 13 anos, e portanto já havia uma noção de que a minha mãe era uma pessoa das poucas que dava aulas, estás a ver? Das poucas. Sim. E, portanto, a vulnerabilidade, tal como todas as situações que te obrigam a enfraquecer-te, são excepcionais, porque se tu tiveres a coragem de as abraçar, tu vais crescer. Porque, repara, aquilo que tu resistes persiste, aquilo que tu enfrentas desaparece. A vulnerabilidade, a maior parte das pessoas, e sobretudo os homens, fogem dela, porque não tem a ver com aquela ideia do homem macho, alfa, não sei o que, não sei mais. Quando tu aceitas a tua vulnerabilidade, não é? E não é por acaso que os homens vão mais ao psiquiatra do que à psicoterapia, não é? Porque o psiquiatra dá-lhe as pastilhas e como passado um bocado, estou bem, não resolvi o problema, mas estou bem, já posso ir trabalhar, já posso mostrar que estou forte outra vez. E as fraquezas estão lá, e quando uma pessoa, 2 ou 3 anos depois, tira a medicação, está tudo igual, tudo volta tudo, não é? E depois dizem-nos que você é um depressivo crónico. A questão aqui é, efetivamente, para mim, tudo aquilo que me faz tremer é um campo muito bom para eu perceber quem sou nesse campo. Repara, as relações é um dos melhores campos para tu aprenderes quem és na relação que tens contigo e com os outros enquanto estás com outra pessoa. E por isso é que mete medo. Por isso é que as pessoas muitas vezes fogem ou criam uma situação que não é água nem vinho, que é uma coisa, vamos andando para criar os filhos, não é? Para lhes dar o melhor e de repente tu sais de ti e vives em função dos filhos. Os filhos um dia crescem e vão à vida deles e tu começas a exigir dos filhos o retorno de tudo que investiste neles. Queres atenção, queres não sei o quê, e prendes os filhos e acabas muitas vezes por levar a que os filhos se separem por causa de ti, porque tu exerces uma pressão muito grande sobre eles. E quando nós sabemos, e devíamos saber que os filhos não são nossos, nós queríamos para eles aprenderem a viver sem nós. E as pessoas nem sempre aceitam isso. Eu tenho 3 filhos, e os 2 mais velhos do primeiro casamento já têm uma idade adulta, bem adulta, e eu, um já saiu de casa, a outra em breve também sairá, e claro, a gente sente saudades, mas eu sempre pensei que eles estão a ser educados para aprender a viver sem mim. Porque é assim que tem que ser. Para eles se tornarem adultos conscientes de quem são e daquilo que os espera. Não é? E terem uma visão da vida não tão pessimista, mas muito mais realista e muito mais leve, muito mais grata. A gratidão, sabes, a gratidão tira-te da sobrevivência. Tu, quando não és grato, sobrevives, tu lamentas-te. Eu costumo dizer às pessoas, não tem mal que te queixes, mas muda de queixas todos os dias, esse não estás a resolver problemas, não é? Mas as pessoas, infelizmente, a gratidão é quando alguém lhes dá alguma coisa, não é? E não a gratidão dentro deles. Uma pessoa dá-te uma prenda, ficas grata. Agora, a gratidão, eu todos os dias de manhã agradeço o dia, todos os dias à noite agradeço o dia que vivi. Porque acho que é o mínimo que a gente pode fazer em relação ao universo, em relação a Deus, em relação a que tu quiseres, é sermos gratos. Gratos. Claro. É viver essa magia, sem dúvida. E então, José, realmente, tal como dizes, a vulnerabilidade é um portal, não é? É um portal para podermos transformar fraquezas em forças, não é? Há essa necessidade da pessoa permitir-se a homens, mulheres com mais ou menos dificuldade, se não forem a esse lugar também,
não avançam. Na Não, realidade, é não. isso que estás a sugerir. Ainda há pouco falaste na traição, não é? E o quão estão hoje em dia os casais expostos à traição por força da entrada das redes sociais e a presença pronto, dessa uso da tecnologia exagerada no dia a dia. Mas com certeza existem outros desafios para quem realmente quer construir uma relação na base do amor. Quais são os desafios mais comuns? Entre ciúmes, expectativas irrealistas, falta de comunicação, rotina. As pessoas chegam até a ti, o que é que a Hum. maioria traz, assim, de Sabes que, questões, processos? sim, a maior parte das pessoas que me procuram com questões, digamos, amorosas, relações, é que chegaram a um ponto em que hum, sentem-se defraudadas daquilo que esperavam. Ou seja, lá está aquilo que tu falavas, as expectativas. E depois há outra coisa, é que as pessoas acham que amam aquela pessoa, mas amam a ideia que têm daquela pessoa. E depois, quando começam a conviver mais com a pessoa, e às vezes isso são processos muito lentos, de repente já estão casados e têm filhos, e percebem-se que não amam aquela pessoa, mas a ideia que tinham dela. Um, e essas expectativas, porque nós vivemos num mundo de expectativas, os próprios mídias criam muita expectativa. Não é? Tu mesmo quando jogas o Euromilhões, tu tens uma expectativa. Não é? E dizem-nos o ideal é viver sem expectativas. Sempre, porque tu és um ser humano, tens expectativas. Claro, Não é? Senão, o que é que estás aqui a fazer? Agora, sim. é Mas se importante, calhar há diferença, não é? Entre ter preferência numa determinada, não é? Resultado, ou ter preferência que as coisas sejam de determinada forma e ter uma expectativa, não é? Que se ela não claro, acontece, causa dor. exatamente, é. Ok, eu até posso ter expectativas, mas ter uma expectativa realista das possibilidades de isso não acontecer. Então eu ponho os dois cenários, ok, se isto acontecesse assim, mas se não acontecer, está tudo bem. Porque pronto, não tem o que acontecer. Eu acredito muito que tu atrás aquilo que tu, não tanto aquilo que tu queres, mas aquilo que tu precisas para evoluir enquanto ser humano. E Claro. quando tu atrais aquilo que tu precisas, é aquilo que tu atrais e é o que tu queres, estás a viver em abundância. Isso acontece, não é? Quando Exato. aquilo que tu queres é aquilo que tu atrais. Epá, porque é o significado da abundância que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma coisa que é fundamental no ser humano, que é É, viver em paz com ele próprio. a prosperidade. Quando, E às vezes supera aquilo que tu desejavas, não é? Porque pode exatamente, ir muito além, não é? Que é essa exatamente, magia. exatamente. Por isso é que nós não devemos nos lamentar daquilo que vem ter connosco, mas sim analisar e perceber, ok, eu atraí isto. Porquê? Um, e perceber que se eu atraí isto é porque eu estou a emanar o mesmo. E a vida é uma forma de mostrar que, olha o que estás a fazer aqui, toma lá uma pessoa igual a ti. Um, e essa pessoa provoca-me coisas para que eu perceba que é exatamente o mesmo que eu ando a provocar em mim. E se eu conseguir mudar isto em mim, não é? Até pode ser que a relação funcione, porque de repente a outra pessoa também acaba por se ajustar. E o grande desafio das relações é esse, é ver o que é que eu atraí, porque é que eu atraí esta pessoa. Relações de qualquer tipo. Porquê é que eu atraí esta pessoa? E é muito mais, repare, também há pessoas que tu atrás precisamente para te mostrar não é isto que eu quero. Estás a ver? Por Também há contraste, isso. por Exato, contraste. não é? Porque nós podemos, a vida manda-me alguém epá, que é um desrespeitador de primeira ordem, e eu já estou numa fase de respeito, eu atraí-o quase com uma vida a fazer assim, olha lá, mostra lá se já realmente te respeitas ou não. Eu É vou-te uma pôr aí um... É uma confirmação, exatamente. confirmação, para ver se passa no teste ou não. Mas é mesmo, a vida faz os testes, muitos testes, precisamente porque não basta dizer à vida uma vez e confirmar uma vez, a vida volta e meia diz, deixa ver se ele ainda está a pensar da mesma forma, não é? Porque, repara, tu não estás livre de atrair uma pessoa que é exatamente aquilo que tu não queres. E tu tens a capacidade, porque te amas, porque te respeitas, de dizer não.
e nem dás asa a andar para a frente com isso. E quanto maior for a tua maturidade emocional, mais tu podes, repara, tu não escolhes quem andas, mas se tu tiveres amor por ti e respeito, tu podes perceber, eu amo esta pessoa, mas não consigo estar com ela porque ela não me respeita, não posso confiar nela, seja o que for, não é? Isto é muito comum. Só que, mais do que nunca, as pessoas parece que têm medo de pensar, percebes? Utilizam formas muito cobardes de fugir das relações, e têm medo, porque nós sempre fomos criados com medo da mudança. Porque o medo da mudança? Porque já veio desde pequenino. Nós, quando nascemos, ganhamos os dois grandes medos, que é, nós, quando entramos na nossa mãe, vindos do nosso pai, não é? E somos o primeiro a entrar no óvulo, enquanto ser vivo, nós sentimos uma grande recompensa, uma grande sobrevivemos, não é? Depois somos criados na mãe, naquela proteção toda, do líquido amniótico e tudo, está tudo bem. E quando nascemos, saímos daquela paz, digamos assim, e somos encarados com uma realidade diferente. Respirar pelo nariz, ver pessoas, levar um baco no rabo, essas coisas todas, e de repente isso suscita em nós uma coisa que é o medo da mudança. Eu estava tão bem, ficou outra coisa e isto é terrível. Então esse medo da mudança fica inconscientemente ligado. E ao mesmo tempo, quando corta o cordão umbilical, a criança é agitada do corte da origem. E, portanto, sente-se perdido. E enquanto está ali naquela confusão toda, já fora da mãe, e embrulharem, e secarem, e vestirem, e não sei o que, não sei o que mais, ele vive ali um sufoco, e quando ligam à mãe novamente, quando o põem junto da mãe, ele reconhece a fonte e ganha o segundo medo, que é o medo de ser rejeitado, porque ele foi rejeitado. Estás a perceber? Eu não Sim. quero mais ser rejeitado. São os dois grandes medos que nós temos de trabalhar a vida toda. Numa primeira fase inconscientemente e depois, possível conscientemente, é o medo da mudança e o medo da rejeição. Uhum. Ok. Portanto, e o que é que tu sugeres numa abordagem? Obviamente que não há receitas, cada caso tem que ser, não é, analisado e tendo em consideração uma série de variáveis, mas como é que podemos superar muitas das vezes esses obstáculos, esses desafios que nos vão aparecendo, não é? No seio dos relacionamentos, como é que podemos superá-los e com isso também fortalecer o vínculo com outra Tá? pessoa? Olha, há uma coisa que é fundamental, que não pode ser quebrada, e pode haver imensos problemas, mas se tu perderes a confiança na outra pessoa, por motivos que seja quais forem, Uhum. é muito difícil. Porque perder a confiança numa pessoa é perder a base, não é? Para tu poderes entregar-te, criar uma relação saudável. Tu não confias, estás Não há sempre ela. cheio, não há Uhum. ela. Agora, a partir do momento que há confiança, mas, epá, há desentendimentos, há caráteres diferentes, não sei o quê, é sempre possível salvar a relação, é sempre. Se eu confio, e haver um sentimento, obviamente, mas se eu confio naquela pessoa, eu tenho a base, que quem confia é porque estamos a falar a verdade, é porque estamos dentro Claro. não é? E agora não somos perfeitos, não é? Portanto, podemos, através de ajuda com outras, Que há o com elo, tal como a palavra confiança, a origem etimológica é confio, não é? Há um fio. exatamente. Sem Se ele. esse, se esse fio está cortado, a relação não tem hipótese. Não tem hipótese, porque até podem se juntar por causa dos filhos, mas cria-se ali um ambiente, porque um ou o outro confia menos e está sempre cheio de medo. Porque quem não confia está com medo de ser traído. Traído não tem que necessariamente ir para a cama com o outro. Traído é, eu conto um segredo e peço para não dizer a ninguém, e eu tenho medo porque tu vais contar à tua melhor amiga e depois a tua amiga contar não sei quem, e de repente alguém fica comigo contar um segredo que eu contei a ti. Bem, se eu não confio na pessoa que está comigo, não vale a pena. Não vale a pena porque epá, cortou o fio, foi como tu disseste, acabou. Aquilo se ficam, ganhar a reconquistar a confiança de alguém é um processo tão demorado, tão lento e tão difícil que o amor tem que ser muito forte para que isso de facto aconteça. Porque se o amor for assim uma coisa que epá, isso cai.
Uhum. José, este canal vai abordando aqui vários temas, numa perspectiva de explorar também, mas tendo como centralidade uma abordagem espiritualista, mas num campo universalista também. Portanto, exploramos aqui os temas sempre numa ótica até, às vezes, próxima da física quântica, não é? Falámos de gratidão, falámos de compaixão, estamos a falar de amor, obviamente estamos a falar de emoções da mais alta frequência eletromagnética, e a par de todas elas há também o perdão, não é? O poder transformador que o perdão tem, sobretudo nestas questões que pode ajudar em evitar esse corte, não é? Decisivo, ou até mesmo uma pacificação da própria pessoa consigo mesma em algo que tenha feito no passado e com o qual não se reveja, ou até mesmo com outra pessoa, porque estamos a falar de amores, muitas vezes estamos a falar de amores, rigores e também horrores, não é? São marcas muito profundas. Como é que tu vês, como é que encaixas também na tua abordagem esta situação do perdão? Sabes que tu para perdoar tens mesmo que ir a um grau espiritual, porque se tu fores olhar tipo uma traição, Uhum. né? Um homem traiu uma mulher. É muito difícil que a pessoa perdoe se não for para um campo, por exemplo, da eternidade da alma, dessas coisas todas, e tentar entender isso. Porque se for para o mundo real, ele vai começar a pensar no que é que as outras pessoas vão pensar. Não é? Eu fui traído e vou lá e aceito a pessoa. Eu tenho que ter um grau de espiritualidade tão grande, uma conexão com essa eternidade da alma e disso tudo, de perceber que esta situação eu atraía, ok, eu fui traído por uma razão qualquer para eu aprender qualquer coisa. E aí eu consigo perceber isso e consigo perdoar, porque, digamos que, entre aspas, a pessoa foi usada, entre aspas, pelo universo para mostrar alguma coisa. E, portanto, ela ou ele, de alguma forma, tem uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade limitada em termos de eternidade da alma. Porque eu acredito muito na eternidade da alma e na Uhum. reencarnação e essas coisas. E, portanto, eu consigo ver as coisas numa perspectiva diferente. Hum, o perdão, repara, eu vou dar o meu exemplo da minha mãe. A minha mãe fez-me muito mal durante a vida, fez muito mal. Tinha uma maldade mesmo muito vincada. Tinha muita inveja, tinha muita coisa, e fazia coisas que eu muito dificilmente eu aceitava, não é? Sim. Só depois da morte dela, e depois de eu ter evoluído também, naturalmente, é que eu consegui perdoá-la, porque percebi que tudo aquilo que ela fez num âmbito muito maior do que eu possa pensar, que é, ela, provavelmente, uma das partes da missão dela cá em baixo era provocar-me estas coisas todas para eu crescer. Estás a Uhum. ver? Uhum. É, claro que há muita gente que diz, isso é uma maneira fácil de explicar a vida, isso é tudo flores, mas não é de flores, é extremamente complexo e ao mesmo tempo simples, mas este processo é preciso ter, não é ser melhor que os outros, é preciso acreditar em determinados vetores para que tu possas, de facto, perdoar conscientemente do que é a palavra perdão. Sim. Porque não é um rapazito roubou 5 escudos e não sei o quê, pronto, eu perdoo. Então, entende? Perdoar tudo aquilo que envolve coisas muito mais profundas, tens que ter essa, esse crescimento espiritual, essa noção de que da eternidade da alma, de que tudo acontece para teu bem, para tu Sim. poderes olhar para a pessoa e dizer, ok, tu fizeste isto, foi para meu bem, eu Uhum. vou-te perdoar. E isso é muito difícil. É. Mas também, da mesma forma que há o amor próprio, também há o auto-perdão, não é? Não, não, isso é Isso, fundamental. isso, para que a pessoa não esteja num registro de culpa, ou querer estar a reescrever a história passada, ou de, pronto, e mais uma vez levar-se para um lugar de
de profunda tristeza, depressão, porque não se consegue perdoar a si mesma por algo que possa ter feito, está feito, não é? Pode construir no futuro outras bases, não é? Para si mesma e na relação com os outros. Claro, Sim, 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 não, não, não. o auto-perdão é da mesma base, quer dizer, aliás, às vezes é capaz de ser mais difícil perdoarmos a nós próprios do que perdoar aos outros, porque fomos nós que fizemos, fomos nós que Sim. fizemos, mas é dentro da mesma base, repara, tu, na altura o que fizeste foi provavelmente aquilo que achaste que era o melhor, ou aquilo que te levou a fazer aquilo foram razões diferentes que hoje não farias, então portanto tu podes perdoar-te porque aquilo provavelmente, se não o tivesses feito, não estarias hoje no momento em que estás a perdoar-te e a evoluir e a crescer. Auto-perdoar-se é auto-salvar-se, no fundo. É tirar esse peso que vem connosco. Eu podia ter sido um melhor pai, eu podia ter sido um melhor marido, nunca devia ter feito aquilo. Não sais do sítio, o passado está no presente, tu deixas de ter presente porque o passado está aqui todos os dias. Portanto, tu és condicionado por esse passado e o teu futuro é uma condição desse teu passado, não é? E, portanto, perdoar-nos é termos a noção clara de que aquilo que eu fiz, e isso acontece muito com mães e pais, pai, podia ter feito melhor, fizeste o melhor que podias na altura, não é? Então hoje, perdoa-te por isso, e se puderes hoje, faz diferente. Sim, sem dúvida. Jane Cartachena, não bem, esta conversa está assim a progredir a uma hipervelocidade. Está a avançar. E vamos aqui arrematar, não é? Repescando também algumas coisas que já disseste antes de finalizar, não é? O quão é importante o amor próprio para nos lançarmos num relacionamento amoroso que se deseja que seja um relacionamento amoroso saudável, exercido em plenitude, digamos assim, de ambos os lados. O que eu gostaria de perguntar é, na abordagem que vais fazendo como life coach, que práticas é que podemos adotar para cultivar esse amor próprio? Ainda há pouco falaste, quando perguntas, não é, aos teus clientes, se ganhasse hoje o Euromilhões, o que é que faria, não é? Para buscar ali um bocadinho os sonhos, não é? Das pessoas, os seus desejos. Mas que práticas é que podias, se te permite, se nos generosamente, não é? Nos puderes dar essas dicas para se cultivar esse amor próprio. Claro, repara, como eu já te falei, esta pergunta que eu faço a mim próprio tem muito a ver com o respeito que eu tenho por mim, não é? E o amor está ligado ao respeito. Onde não há respeito, não há amor. Não qualquer. O amor próprio cultiva-se, primeiro, eu tenho que me alinhar, como já falei, com a minha verdade. Eu tenho que ser verdadeiro comigo. Eu tenho que aceitar quem sou para poder mudar aquilo que eu não gosto. As pessoas muitas vezes vêm ter comigo e eu pergunto-lhes o que é que você gostava? Eu gostava de ser feliz. E eu pergunto, e o que é para si eu ser? As pessoas não sabem. Eu digo, então como é que quer ser uma coisa se não sabe o que é? Ou outras dizem, eu queria viver em paz. Eu digo, o que é viver em paz para si? E as pessoas não sabem. Ou seja, as pessoas hoje funcionam muito nos clichês, não é? O amor próprio também pode ser um clichê, não é? Eu gostava muito de me amar a mim próprio. E o que é que faz para se amar a si próprio? Que é para responder a tua pergunta. As pessoas têm muitas coisas, respondem muitas coisas, mas normalmente o que as pessoas dizem é tenho que pensar mais em mim. Porque hoje as pessoas, hoje sempre, há muita gente que, como não se acha especial, vive em função de receber dos outros o tal, epá, tu és porreiro, tu és isto, eu gosto muito de estar contigo. E como eu não acredito nisso, isso enche o meu egozinho e, portanto, ego não tem nada a ver com o amor próprio. Mas pode ser um ponto de partida para eu chegar a algum lado. Porque quando eu começo a ouvir muitas vezes o tal método da Luísa aí, não é? Que a repetição leva a acreditar, não é? De um lado e para o outro, se eu disser eu sou uma porcaria, eu acabo por acreditar, eu sou uma porcaria, não é? Eh, o amor próprio parte muito de eu ver que eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou eu.
Eu sou único. Então eu tenho que perceber onde é que está essa unicidade. Onde é que eu me destaco em mim, hum, não em relação aos outros, mas quem é que eu sou, digamos, e o que é que eu represento aqui neste mundo. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Porque para tu saberes o teu amor próprio, digamos, para começar a alimentar o amor próprio, tens de começar a acreditar em ti, tens de começar a acreditar no que tu ouves de ti e tens que perceber qual é o teu propósito aqui. O que é que eu vim cá fazer? As pessoas não sabem o que é que vieram cá fazer, a maior parte das pessoas anda perdida. Ou então acha que, epá, eu vim cá para ser muito rico, para ser, tudo bem, que pode ser um propósito, né? Mas o amor próprio vem, sobretudo, de eu tenho que perceber que tenho que ser honesto comigo. Porque se eu não for honesto comigo próprio, eu nunca mais vou conseguir ser eu próprio e, portanto, amar-me a mim. Vou amar uma imagem que tenho de mim, que não é amar, é uma forma egóica de gostar daquilo que eu represento. E, sendo verdadeiro comigo, que é a base toda, é a partir do momento em que eu sou verdadeiro, eu começo a criar uma relação comigo de verdade. E, portanto, e aí é a grande dificuldade, mas é que leva ao amor próprio. E o que é que eu faço às pessoas? Eu procuro que as pessoas sejam o máximo verdadeiras com elas. Não é? Quer nas relações que têm, quer nos objetivos que têm, quer na vida que levam. Porque, repara, muita gente diz assim, eu quero ser feliz, ok? E, no entanto, vivem todos os dias coisas que lhes tiram essa felicidade. Então, o que é que nós, muitas vezes, mais importante de saber o que é que eu quero, é o que é que eu não quero e está na minha vida todos os dias. Se eu quero ser feliz e tenho coisas que me fazem infeliz todos os dias, eu tenho que as tirar da minha vida, eu tenho que mudar isso. E isso é amor próprio. Isso é construção do amor próprio. É eu tirar da minha vida, transformar da minha vida, aquilo que me está a impedir de ser eu mesmo. É porque quando eu sou eu mesmo é que eu começo-me a amar. Enquanto se eu quero paz na minha vida, epá, tenho uma relação que é um conflito tremendo, eu nunca pensei naquilo, eu nunca vou ter paz na minha vida, a não ser que eu resolva isto, de uma forma ou de outra. Um, e isso também é um ponto extremamente importante, que é, antes de eu pensar sequer em amor próprio, e para chegar ao amor próprio, é eu responsabilizar pela minha vida. Ok, esta é a vida que eu tenho. Gosto ou não gosto, esta é a minha vida. Então, o que é que aqui me está a impedir de viver a minha liberdade ou viver quem eu sou, não é? O que é que me está aqui a desrespeitar todos os dias? É pá, o meu emprego. Eu estou a fazer uma coisa que eu não gosto, ahm, e estou a fazer por causa do dinheiro. E eu digo, então, mas porquê é que não procura alternativas? Está difícil. Mas tenta? Não. Então não pode dizer isso. Não Claro. é? Nós, porque hoje querer não é poder, hoje querer é não desistir. E eu digo isto muito às pessoas: a pessoa está num emprego que não gosta, vamos procurar uma alternativa, vamos fazer uma metodologia para chegar lá. E felizmente tem tido muito sucesso com as pessoas, porque elas acabam por encontrar a coragem de dar o passo da mudança, o tal medo da mudança. E com estas atitudes todas, nós vamos começando a perceber o nosso valor, não em relação aos outros, mas em relação a nós, não é? E começamos a aumentar o amor próprio que temos por nós. Eu sou bom comigo. Eu lembro quando ia às escolas, começava as palestras por dizer que eu tinha que cativar aquela gente toda e dizer assim: vocês sabem, eu sou muito bom. E os miúdos ficavam a olhar, não tenho dúvidas, eu sou muito bom, não há ninguém tão bom quanto eu. E Sem os dúvida. miúdos ficavam, mas querem saber porque é que eu sou bom? Porque aquilo que eu faço é bom para mim. Exato, Isto é que é exatamente. amor próprio, porque depois isto que eu fiz de bom comigo, eu posso partilhar com os outros, que é a última, digamos, meta, que é, nós estamos aqui, em última instância, para ajudar o mundo também a evoluir e a ficar melhor. Mas só podes se tu tiveres, e assim, só Claro, vais te esvaziar e vais viver um esforço e acabas por deprimir, acabas por claro. desistir. Não, sem dúvida, e é isso mesmo, quando estavas agora a falar, essa necessidade também do autoelogio, não é? Né? Que a pessoa precisa realmente estar nessa narrativa. Aliás, os desportistas de alta competição, os que têm êxitos extraordinários, eles são os campeões disso, não é? Exato. Muitas pessoas às vezes até não gostam muito porque dizem que roça a arrogância
ou que são muito convencidos, mas eles estão treinados para ser assim o tempo todo, não é? Eu uma vez estava a ouvir uma ginástica desportiva, e ela dizia que quando vai para as provas, não é? E quando não tem a pontuação que ela gostaria, dá assim as palmadinhas na perna dela e diz: Não, está tudo bem, vá, vais conseguir, vais vencer. Ou seja, esta constância do autoelogio e da pessoa se poder, não é, trabalhar nesse sentido, e de se considerar boa, rara e única, porque na realidade não temos de dar uma volta ao Claro. globo e não encontramos ninguém como a Filomena, como o José Micar, como o Rui, como a Francisca, como o Manuel, e de facto é isso mesmo. O que eu gostaria mesmo assim a caminhar para o fim perguntar-te a importância, porque falámos aqui de várias formas de expressar amor. Eu gostaria que também partilhasse aqui connosco para ti qual é a importância da empatia e da compaixão nas nossas relações e como isso também pode contribuir para o desenvolvimento de relações íntima-afetivas positivas. Não, completamente. Compaixão, que é diferente de ter pena, compaixão é conseguir sentir aquilo que a outra pessoa está a sentir, é eu pôr nos sapatos dela. E se eu quero, por exemplo, perdoar, eu tenho que me pôr nos sapatos da outra pessoa para perceber, digamos assim, o que é que ele levou a fazer aquilo. Tal como eu disse, perdoei a minha mãe porque compreendi o que é que ele levou a ser má comigo e com o meu irmão. Não é? Pronto. Uhum. A compaixão ao lado da gratidão, são das emoções mais fortes que tu podes ter para poder desenvolver uma relação ainda mais saudável, funcional. Porque a compaixão é a tua capacidade de, antes de julgares, colocar-te na posição da pessoa. E quando tu te colocas na posição da pessoa, tu tens um discernimento muito maior do que levou aquela pessoa a fazer isto ou aquilo, não é? E portanto tens muito mais facilidade em entender e não criar um conflito dentro da relação, não é? A empatia. A empatia é uma coisa que pá, normalmente, quando tu conheces alguém, tu nunca dizes não tenho opinião sobre a pessoa. Mesmo que o digas, não tens. Sim. Porque isto vem do tempo das tribos. Quando tu encontras alguém, tu vês que ameaça é que esta pessoa pode representar para mim. Então, quando tu não vês ameaça nenhuma, tu gostas. Eu gosto, pá, gostei muito da pessoa. Quando tu sentes uma ameaça, dizes que você havia qualquer coisa na pessoa que eu não achei assim Ah, estranho e tal. Mas tudo tem a ver com este nosso lado animal, que também temos, sim, exato. do instinto, e é um instinto de sobrevivência. Esta pessoa representa uma ameaça. Por exemplo, um homem que acha-se muito bonito, é-lhe apresentado um outro homem muito bonito. Uhum. E ele diz, eu não gostei do gajo, há qualquer coisa nele que... Não, era a ameaça que ele sentiu de que aquele homem, perante as mulheres, diz, o cara é bonito, mas aquele é muito mais bonito. Estás a ver? E Sim. isto acontece muito. Agora, efetivamente, é, a compaixão é uma das coisas mais sublimes que tu podes ter, juntamente com a gratidão, juntamente com o respeito, juntamente com a confiança, esses valores que, se tu os conseguires incorporar na forma como tu vives, tu vais ter muito mais facilmente uma vida em paz contigo. Porque tu não vais permitir que as outras pessoas afetem a tua paz com as suas atitudes, porque tu até as entendes. E se não entendes, tens a compaixão suficiente para as perdoar e também te proteger, que é muito importante a gente proteger-se, porque nos dias de hoje nós temos de saber proteger-nos. Tu não mencionaste, mas não tem mal nenhum, eu entre digamos, a parte corporativa e o coaching, eu fui terapeuta de Reiki durante alguns anos. Eu sou mestre de Reiki Sim, e, é que bom. é, portanto, durante muitos anos eu fui terapeuta de Reiki Uhum. digamos que aprendi imenso com a minha mestra sobre esses conceitos de compaixão, enfim, de gratidão, de tudo isso. E paralelamente a isso, durante essa fase do Reiki, eu fiz um amigo que era um padre completamente atípico. Porque eu procurei esse padre porque numa altura em que eu estava menos bem, não sei o quê, e não apetecia um psiquiatra, e então indicaram o padre. E eu fui lá
mas ia um bocado revoltante, pensei, pá, vamos ver, eu não sou propriamente o gajo que gosta de falar de religião e gosta de falar de futebol e política, não é? E achei piada que ele disse logo assim, olha, se vens aqui ouvir falar de Nossa Senhora Jesus e Deus, esquece, nós vamos falar da vida. E então, durante vários sábados à tarde, eu ia para Braga ter com ele e ele falava-me conceitos completamente diferentes, não é? Aquela história de dar a outra face. Sim. Nós temos aquela ideia que é, ok, eu tenho que suportar isto. E não é. Ele disse-me, não, alguém bate, ok? E eu não gostei. Dar a outra face é dizer assim, olha, eu não gostei do que me fizeste. No entanto, se quiseres ajuda para mudar, eu estou lá atrás à tua espera. Isto é dar a outra face. É, independentemente do mal que me fizestes, eu vou-me proteger, vou sair daqui, mas estou ali para se precisares de mim. É Uhum. dar a outra face. E outros conceitos. E, curiosamente, esse padre um dia entrou em minha casa, a cidade civil, e veio-me agradecer, porque as conversas que teve comigo levou-o a perceber que aquele não era o caminho dele, ele hoje não é padre. Então estiveste a fazer um certo coach. De Sem certa saber. forma foi, de certa forma foi, não é? Acesso, Eh, encontro. portanto, quando eu andei no Reiki, depois a vida é uma mudança, não é? E nós devemos ir sempre atrás daquilo que nos chama. E o coaching começou-me a chamar, e então, naturalmente, faseado, deixei o Reiki e fui para o coaching. E depois do coaching veio a escrita, e as palestras, e isso tudo. Amanhã pode-me apetecer ser missionário não sei onde, e vou. Sim. Eu vou atrás do que me chama. Ok, José, estamos a fazer esta. Vou-te pedir aqui que brevemente fales. No fim, podia tê-lo feito no início, mas estamos a falar aqui de uma pessoa que atua como coach, ou seja, tens uma abordagem muito específica em lidar com os processos, com as questões que as pessoas vêm até ti, obviamente com desafios, mas também com metas e objetivos que querem, desejam alcançar. E então, assim, muito resumidamente, o que é que tu podes oferecer para auxiliar as pessoas nas suas mais diferentes situações, não só em questões de relacionamentos, que foi o tema central, mas também outros desafios da vida, não é? Sim, repara uma coisa, cada pessoa é uma pessoa e tem uma Claro. forma de. Eu não sou aquele. Sou coach, obviamente, e sigo algumas coisas dentro do coaching, mas sou muito também de intuição, Uhum. de sentir a pessoa, de perceber e fazer as perguntas certas no momento certo para levar a pessoa a se questionar. O grande objetivo aqui, para que as pessoas resolvam os problemas, eu não sou um conselheiro, estás a ver? Claro. E eu não quero que as pessoas sigam os meus conselhos, eu quero que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, porque aí sim a pessoa vai convicta de que está a fazer aquilo que realmente ela quer. E esse é Claro. o objetivo do coaching, não é. Porque nós temos o mentoring, eu também tenho formação em mentoring. Mentoring é a minha experiência ao teu serviço. O coaching não, o coaching é eu vou-te provocar a tu chegares à tua verdade. Afinal, o que é que tu queres? Afinal, o que é que tu não queres? E nesta base, digamos, vamos usando. Eu não sou muito de usar aquelas rodas da vida e essas coisas todas, eu não Uhum. sou. Eu sou muito de falar, observar, fazer as perguntas certas no momento certo, para cada cliente tenha uma abordagem diferente e, sobretudo, gosto de entalá-los com aquelas perguntas difíceis para os obrigar a questionar. Porque depois, em função da resposta que ele vai dando, eu vou provocando ainda mais, vou provocando, porque a vida é uma provocação. Sabe? A vida é Exato. uma provocação. E se tu não aceitas a provocação da vida, tu não vais viver, tu vais sobreviver. E pior ainda, tu vais existir só, que é pior que sobreviver. E então, quando tu provocas a pessoa e a pessoa percebe que está ali para ser provocada e que na provocação ela vai acabar por dizer aquilo que realmente ela sente que é o melhor caminho para ela, depois é pôr isso em prática. Ok, chegamos a uma conclusão. Você quer comprar uma camisola amarela. Então Uhum. vamos comprar a camisola amarela. Mas eu tenho medo de entrar nas lojas. Ok, então vamos ver como é que vamos fazer isso. E é Claro. neste processo que cada um tem o seu ritmo e o seu tempo, mas felizmente tenho tido muito sucesso na forma como faço, porque as pessoas acabam por entrar na loja e comprar a camisola amarela e ainda trazem mais uma vez, ainda trazem mais uma vez. E isso é muito bom e é algo que eu adoro, porque no fundo eu estou a fazer a pessoa descobrir-se ela própria e não a fazer o que eu lhe estou a dizer para Claro, fazer, porque isso é claro. fácil, não é?
O mentoring é muito mais fácil. O mentoring eu uso na parte profissional, que é, como eu fui diretor-geral de empresas, as pessoas vêm Uhum, ter comigo, como é que eu faço isto, 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 eu lembro-me do que é que fazia isso, olha, no meu tempo fazia-se isto, isto, o que é que você acha? Mas é claro. sempre a outra pessoa que tem que estar de acordo, porque Uhum, senão ela vai fazer uma coisa que eu lhe mandei e provavelmente nem uhum. não acredita no que está a fazer. Eu tenho que acreditar, isto eu vou conseguir. Isto é meia força para se conseguir. Mas é lindo, é bonito. Claro. A vida é uma aventura. Exatamente. Portanto, a tua abordagem, fica claro para todos, é numa linha de despertar o potencial das pessoas que vais assistindo e também, naturalmente, ajudá-las a desenvolverem em si essa tal responsabilidade que tu falavas ainda há pouco, não é? De habilitar, as competências necessárias para a pessoa dar resposta às situações da vida e aos Exatamente. desafios que se lhe apresentam. Pois muito bem, está aqui Tito, já recebemos aqui dicas maravilhosas, Bom, da tua experiência, de facto, de cultivarmos esta situação de autenticidade, sermos verdadeiros, não é? O respeito, a confiança no outro, portanto, foi aqui assim uma dança por vários tópicos tão enriquecedores que nos são tão caros na vida, a forma como nós amamos, que é o resultado de nós mesmos, não é? Por isso, resta-me agradecer também toda esta amorosidade que tiveste e a generosidade que tiveste em partilhar todo o teu conhecimento e sabedoria connosco. E agora, quem entender que podes ser uma valia, como é que podem chegar até ti? olha, eu tenho neste momento o meu Facebook, que tem o meu próprio nome, José Ricardo Teixeira, em que tem lá todas as informações. Eu todos os dias publico textos, publico frases, publico vídeos. Criei um canal de YouTube há pouco tempo e estou a começar a fazer umas coisas engraçadas. Um, Como é e que se chama o canal? o canal chama-se José Ricardo Teixeira, o escritor que muda vidas. É mesmo assim. No fundo, eu falo sobre coisas da vida e complemento com textos meus, Sim. porque o objetivo do canal é ajudar as pessoas a terem uma vida mais apaixonante, mais leve, mais conscientes do seu próprio valor. E lá tem, digamos, todos os meus contactos, não é? O e-mail, podem mandar mensagem, podem me seguir, quer no YouTube, quer o YouTube ainda está pequeno, mas está a crescer aos poucos. No Facebook já são muitos milhares de seguidores, não é? Mas todos eles são importantes para mim e, e para as consultas, é através do mail, através de uma mensagem no Facebook, Ok. é fácil. É encontrar a minha página, querendo encontrar, está lá o meu telefone também, está tudo, é tudo muito fácil. Eu vou colocar também aqui na bio deste episódio para quem desejar depois seguir aqui o José Micar Teixeira para poder fazê-lo. E agora, para finalizar, deixa-nos assim uma mensagem para quem agora esteja a iniciar ou queira iniciar um relacionamento amoroso, que esteja disponível, livre, ou para quem esteja num relacionamento, assim, uma mensagenzinha muito ligeira, para finalizarmos assim com esta... Ora, eu tenho uma máxima que se Sim, aplica a tudo e que nos faz pensar, sim. mesmo nos relacionamentos, mesmo em tudo que é assim, não me faz bem, não me faz bem. Maravilhoso. E, portanto, eu estou numa situação, não me está a fazer bem, provavelmente não me faz falta. Eu é que estou a insistir, eu é que estou a querer muito uma coisa, por razões quaisquer de interesse, mas aquilo que não te faz bem, não te faz bem. Obrigada. Obrigado, Obrigada. meu. Obrigada, Jamicar. Obrigado, Muito Silveira. obrigada. Obrigada a todos também que nos acompanham nesta conversa. Faço o apelo para seguirem o Jamicar Teixeira. Faço o apelo também, se gostaram desta conversa, sinalizem com o vosso sincero like, partilhem com os vossos amigos, comentem. É a forma também de podermos chegar a mais pessoas e despeço-me com muita alegria no coração e até breve aqui no The Talk and Talk Zone. Até breve.